Boa tarde a todos os presentes. Esse início de tarde, então, a gente vai iniciar as nossas atividades, né? Acreditamos que venha chegar mais pessoas. Nós íamos fazer uma mesa agora, íamos não, né? Vamos fazer uma mesa com o tema do abandono à esperança. E seriam 3 autores, mas a gente só tem aqui até o momento. E eu gostaria de chamar para subir o palco o Guilherme Nascimento. E o Adilson Mitzael. Talvez essa plateia intimista seja até melhor, né, para a gente fazer um bate-papo mais descontraído e super intimista com um tema tão bacana quanto esse, né? E aí a proposta é a gente fazer uma conversa, né, envolvente sobre os caminhos que nos levam, né, do abandono à superação. E aí eu passo a palavra agora para o Guilherme para ele poder fazer a sua fala inicial. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu me chamo Guilherme, sou escritor do livro Flores, coletânea de poemas, publicado pela editora Flive. Sou também graduado em Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade Federal de São João del Rei, e sou mestrando em Literatura e Memória Cultural pela Universidade Federal de São João del Rei. Boa tarde a todos. Meu nome é Adilson Mitzael. Eu sou autor desse livro do Papai Venha Logo, Estou com Fome, publicado pela Caravana. Sou formado em Teologia, Sociologia, pós-graduado em Teologia das Religiões e Diálogo Ecumênico e pós-graduado em História Africana e Indígena. Mas me encontrei como místico, uma maneira de condensar e misturar todas as minhas formações e traduzi-las nas minhas obras, como, por exemplo, esse livro. E eu, de antemão, já vou pedir desculpas já, tá, galera? Que de ontem para hoje, né, a minha garganta deu uma quebrada aí. E vamos nessa. Então, Guilherme, fala um pouquinho da sua obra, um pouco do seu trabalho, né? Se apresenta para a gente como grande autor. Bom, primeiramente, antes de tudo, eu queria agradecer a organização da FLIT. Muito obrigado pela oportunidade. Queria também cumprimentar os integrantes, cumprimentar você, Alex, cumprimentar meu amigo aqui junto comigo nessa tarde. Noite. É noite. Já é um presságio aí que já vai vamos sair. pensando, né? Enfim, falando um pouquinho de Flores. Flores começou há muitos anos como uma ideia pequena, uma ideia assim inicial, que eu deixei um pouco guardado durante um tempo. E em 2020, assim, no meio da pandemia, eu pensei, por que não publicar Flores, coletânea de poemas? Então, eu comecei a organizar o livro, comecei a organizar os poemas, fazer a seleção. Eu tinha um aplicativo que eu usava, meu poema, deixava os poemas todos guardados lá. Então, eu pensei, por que eu não faço um livro com ele, né? Então, primeiramente, antes de conhecer a Flive, a editora que me acolheu, eu publiquei pelo Clube de Autores, gratuitamente, mas eu vi que não deu tanto engajamento assim, por ser uma editora independente, ser uma editora em que a gente não tem um fomento, digamos ali, uma divulgação, e o livro é todo pela construção, toda a construção do livro é feita pela gente. Não criticando, claro, gosto muito do Clube de Autores, mas eu falei, não, vou deixar um pouquinho guardado e lá para frente eu vejo o que eu faço com esse livro. Então, eu continuei meu curso de letras, me formei, e nesse meio tempo, eu me descobri assim, um amante da literatura. Eu gostei muito, né, de trabalhar com literatura.
Então, no ano passado, em 2024, eu finalmente fui procurar uma editora. Eu encontrei a Flive, uma editora de Campinas, São Paulo. Por coincidência, não é de Minas, Uai. não é? Aqui hoje está tudo trocado, né? Tá tudo trocado. O seu com o Caravana, Eu com a caravana e você com uma de Campinas. de Campinas, de São Paulo. Ó, como você diz, nada é para acaso. Nada. Então, eu falei, não, vou colocar esse livro, né, no papel, quero publicar ele. Então, entrei em contato com a Flive, recebi um e-mail assim maravilhoso, um feedback incrível. O pessoal de lá eu tenho que elogiar muito, porque são pessoas muito competentes, pessoas incríveis, são humanas. É uma editora muito humana, eu digo assim. Então, recebi um feedback falando sobre o meu livro, meus poemas, e que entrava no selo grátis Voe, que é um dos selos da Flive. Então, eu comecei essa jornada, né? Demorou uns 6 meses até todo o processo ser finalizado, a diagramação, a capa, todo esse processo. E a gente tinha uma meta para bater, uma meta de alguns exemplares vendidos. Eram 50 exemplares. Então, no mês de setembro, começou a minha pré-venda. Foi um mês, assim, eu digo, bem tenebroso. Quem é escritor vai entender. Eu achei que eu não ia conseguir. Não consegui, né, de fato. Mas foi bom a experiência. Mas aí tinha a oportunidade, né, de quem não conseguia vender todos os exemplares, pagar um valor, né, significativo ali, um valor que cobrisse esses exemplares que você não conseguiu vender. Então, eu paguei, publiquei pelo selo Voe. Agora estou aí com o livro pela Flive. Quem quiser também tiver interesse, é só entrar no site da editora Flive, Flores Coletânea de Poemas. É um livro que trabalha com essa questão, né, da esperança, que é o tema da nossa mesa, com a saudade, com essa questão, né, até mesmo não tão diretamente com o abandono, mas que conversa com esse tema que é tão importante. Então, o título pode parecer que eu falo mais da natureza, de flores, mas não. Os poemas buscam se conectar com todas as emoções humanas e também ter essa preservação, essa beleza da natureza. Eu até peço licença, porque eu até escrevi um pouquinho sobre a gênese do livro, para me falar aqui hoje. E a gênese de Flores, ela reside a um anseio de capturar, através da linguagem evocativa e mesclada da poesia, a dualidade inerente à experiência da vida, sendo elas sua beleza efêmera e a delicada fragilidade. Então, esta coletânea convida cada leitor a embarcar em uma jornada que ultrapassa a mera leitura, transformando-se em uma imersão sensorial no próprio cerne da experiência. Cada poema que compõe esse jardim de versos foi cultivado com a intenção de ser como uma flor única e irrepetível, desabrochando em um espectro de cores vibrantes, exalando perfumes sutis e intensos, e, acima de tudo, pulsando com a vitalidade das emoções que definem a nossa passagem pelo mundo. E conversando com o tema da mesa de hoje, do abandono à esperança, o meu livro encontra um eco particularmente vívido nas páginas, pois o abandono, em sua infinidade de formas e manifestações, seja ele a ausência física que deixa um vazio palpável, que é bem representado em um dos meus poemas, que se chama Saudade. Estou vendo aqui alguns amigos meus que já leram, eles vão entender. Então, tenho muito essa perspectiva, né, a questão do abandono, mas não abandono como esse abandono sentimental, mas um abandono, às vezes, até talvez de si mesmo, né? Você precisa ali se reconectar com você mesmo. Então, eu acho que Flores é uma ótima oportunidade para vocês fazerem essa reconexão através de poemas, de uma linguagem assim simples, fácil de ler. Eu digo que é um livro modesto, assim, por ser uma linguagem mais fácil, assim, né? Pois eu quero mesmo que vocês consigam, os leitores, né, consigam absorver toda a essência, né, sem se preocupar com palavras difíceis de ler. Claro que tem poemas, né, que a gente tem poemas de vários autores aí consagrados com aquela linguagem rebuscada, que é muito boa também, mas também, né, não deixa, né, também de fazer você sentir a poesia, né? Mas o meu objetivo mesmo era todo mundo poder entrar ali, todo mundo desabrochar uma flor dentro de cada um. Estou até aqui com uma flor hoje, né?
um presentinho especial que eu ganhei hoje, antes, por coincidência. Então, Coincidência. Não existe coincidência. não existe coincidência, né? Então, é uma rosa que eu gosto muito. Minha querida amiga que está aqui na frente, Maria Elisa. Fico muito agradecido. E casou direitinho com hoje. Então, falando então um pouquinho desse distanciamento emocional, essa sensação de isolamento, né, que causa o abandono, mas que ele não deixa também de você perder os seus sonhos e as expectativas que foram nutridas ao longo do tempo. Então, através da poesia, eu espero que vocês consigam, como as flores, né, que resistem ao solo árido, à tempestade, que vocês consigam também renascer, consigam achar a beleza, né, em cada momento, e que a poesia tome conta de vocês nessa tarde, e que vocês saiam daqui com o coração puro e cheio de flores para florescerem dentro de vocês. Muito obrigado. E, Adilson, apresenta um pouco aí o seu livro. Então, o meu livro, na verdade, a minha mente permeia de várias ideias, assim como eu estive conversando com meu colega nos bastidores, né? Falei, acho que todo escritor tem um quê de maluco, todo escritor tem que fazer análise, todo escritor tem que tomar tarja preta. Então, assim, porque a minha mente fica o tempo todo criando histórias, né? Aí, só que quando a história ganha um título, aí ela tem começo, meio e fim, né? Porque a minha primeira formação é roteiro, né? Então eu escrevo como se fosse escrever um roteiro para um filme, né? Então tem cena clímax, uma cena suave, então tudo é intercalado de acordo com as cores, né? E eu estava escrevendo um outro livro, né? Que é Tráficos Ilegais de Africanos a Riquezas Amazônicas Naturais. Aí, de repente, do nada, né, eu tinha me vindo a ideia de escrever sobre pessoas que vivem em situação de rua, né? Mas faltou o título não tinha vindo, né? Aí, de repente, após a ceia de Natal, né, com a família toda reunida, veio na minha mente: papai, venha logo, estou com fome. Aí eu falei assim: olha, eu vou começar a escrever isso aí em janeiro. Janeiro nada, comecei a escrever no dia 26 de dezembro, né? Escrevi 26 de dezembro e, ao mesmo tempo, estava escrevendo Tráficos Ilegais. Aí esse livro ganhou uma tamanha proporção, né, que eu me vi inserido nele. Aí eu peguei e fui pesquisar, né, porque ocorre que pessoas que vivem em situação de rua não são todas, não é para se generalizar, mas algumas delas vivem com entorpecentes, né, caminham lado a lado com o mundo das drogas. Não estou falando que todas as pessoas que vivem em situação de rua sejam usuários de drogas, mas que vão conviver com quem faz uso, isso aí é fato, né? E aí eu fui em São Paulo, na capital, fui pesquisar, né, ver de perto, né, assim, como seria essa realidade, né? Porque os meus personagens vivem, ora, em um prédio abandonado, e depois o prédio foi invadido. Como existem vários prédios em São Paulo que são abandonados, e depois de pouco tempo o prédio passa a ser invadido. Aí só o prédio ser invadido para o dono aparecer. Porque antes ficaria 20, 30 anos, né? Não estou incentivando nenhuma invasão pelo MST, não, viu? Eu só estou falando um fato, né? Aí daí, ora os personagens estão nesse prédio invadido, ora eles têm que sair do prédio invadido e vão viver na rua mesmo, na calçada, assim como em grandes cidades se vêem vivendo debaixo de lonas, né, sofrendo todas as adversidades que a rua impõe, né? E aí tem um olhar que é interessante, é o olhar da menina, né, que é uma criança, né, que é a Tatiane. Ela tem 5 anos de idade, né, e ela, no universo dela, aquilo é normal. Ela não conheceu outra realidade. Ela só conheceu essa realidade de viver no abandono, né? A viver na rua. Porque a mãe dela foi morta, né, pelo tráfico. Aí o pai dela se viu
desesperado, tendo que saciar a fome. Daí o título, papai, venha logo, estou com fome. E o tempo todo, ao longo da narrativa, ela sempre fala, papai, venha logo, estou com fome. Aí uma pergunta fica, ela tem fome de quê? Né? Ela tem sede de quê? Né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Entendeu? Tem alguns enigmas, né, nessa canção, alguns enigmas nesse título, né? Porque a fome que ela está falando não é a fome física somente. É óbvio que a fome física ela necessita ser saciada, mas ela está falando de outra fome, que é a fome de ser vista pela sociedade com escárnio, porque, no caso, assim, quando vemos algum irmão em situação de rua, a gente logo já pensamos assim, estamos dentro de um veículo, né? No semáforo, parou o semáforo, lá vem aquele cara lá vender bala, vender coisa para poder pedir dinheiro. Ou às vezes, ainda tem os que vendem, tem aqueles que não vendem nada, tem aqueles que pedem, né? Aí, só que eu digo o seguinte, né? Cada caso tem que ser analisado em particular, único. Né? Cada pessoa, né? Assim como os personagens, além desses dois, tem outros personagens que convivem com eles, que vivem situações similares, né? Tem uma história única. História essa que vai ser desvendada. Né? Porque ninguém escolhe nascer na rua, ninguém escolhe viver na rua, ninguém escolhe, agora, com a proximidade do inverno, né? Quem vocês acham que em sã consciência, sabendo das adversidades do tempo, vai querer dormir na rua, no frio? Né? Eu em São Paulo, né? Cheguei ontem, aí estava um frio dentro do ônibus, assim. Aí eu falei, gente, mas que horrível, né? Aí eu fiquei pensando assim, nossa, em pensar que tem pessoas que vivem isso no dia a dia, né? Dormindo na rua, tendo que fugir, né? Existe até um glossário no meu livro, né? De linguagens que são usadas por pessoas que convivem na rua, né? Como, por exemplo, para quem não entende, coió, né? Coió é polícia, né? Aí o corró, o cara caiu no corró, ele está na cadeia, né? Aí tem outras linguagens também, tudo explicado no glossário aqui, né? Para se acaso algum leitor não entender, aí tem o glossário para poder consultar. Então, mas do abandono à esperança. A esperança o quê? Tem a esperança na menina, no olhar da criança, no olhar da menina, da Elivânia, ela é através dessa boneca de porcelana aqui. Porque a boneca de porcelana é um personagem fundamental do livro. Né? Ela entra no livro com metade da face descolada. Né? E a outra metade vai se descolando ao longo do tempo. Aí eu que peguei, fui comprar, né? Falei, vou comprar uma boneca de porcelana, né? No Mercado Livre. Né? Aí só tinha uma. Falei assim, é para ser essa mesmo. Né? Aí eu pensei assim, eu vou descolar a outra metade da face dela. Né? Só que eu fiquei com dó da boneca. Falei, não vou descolar, não. Vou tadinha da boneca. Vou deixar a boneca assim. Aí eu fui na primeira feira, né? Que eu fui abrir, a Feira de Piracicaba, cidade da Pamonha de Piracicaba. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É o puro creme do milho verde. Já ouviram? Então, não conheço. Então, daí eu fui. Aí só que eu cheguei lá, aí descolou aqui na testa dela, tá descolado. Falei, nossa, aí eu pensei assim, bom, então deixa eu ficar quieto, né? Aí a Geninha é uma personagem que funciona para algumas leituras, como psicólogos, assim, psiquiatras, vão interpretar a Geninha como o superego da criança, porque a Geninha conversa com a menina, a Geninha aconselha a menina, né? A Geninha é bem assertiva, né? nas suas elucubrações, né? e tudo mais. Né? Então, aí a esperança está na menina, a menina que o tempo todo chama, papai, venha logo, estou com fome. Deixando uma interrogação. A fome que ela quer ver saciada não é somente a fome física. Ela quer ver saciada outras fomes. Né? E o pai dela se vira. Eu digo para vocês, o que ele faz não é politicamente e moralmente correto do ponto de vista ético. Né? Mas ele não mata, não rouba ninguém. Então, é o que ele faz para poder suprir a fome da menina. Né? E aí, ele também é uma pessoa que está abandonada, porque ele, ao fazer isso, ele
toda vez que ele se vê tendo que se submeter a certas coisas para poder garantir o pão do dia a dia da filha dele, aí ele se açoita, né? Como que ele se açoita? Ele vai e se droga, né? É uma maneira de ele se punir por ter feito o que ele fez, né? Então é isso. Daí tem a Geninha, a Elivânia e o pai. E tem alguns outros personagens que também são descerrados ao longo da história, né? Isso aí eu vou deixar para surpresa. Por mais que os temas, né, os livros, um é poesia, o outro vem para um conto, o Guilherme, na sua fala, diz, né, que o abandono também é uma maneira de se reconectar, né? E a reconexão é um ato de esperança, né? A reconexão é um ato de esperança, e aí me linka muito quando, né, você está falando aí da sua obra, dessa menina que vive uma realidade da qual ela não conhece outra. Então, assim, esse universo para ela é um universo normal. E aí, dentro da escrita de vocês, dentro da proposta dos 2 livros, tanto Flores quanto Papai Venha Logo Que Eu Estou Com Fome, né, qual o resgate de esperança, o que vocês trazem para a gente aí que os seus leitores possam, né, nessa viagem pelas poesias e também na leitura do conto que perpassa aí, né, pelas ruas de São Paulo, com essa realidade tão agressiva e de um abandono, né, que seja social, político, né, e até mesmo afetivo, né, que traço de esperança vocês, né, acreditam que os seus leitores possam encontrar aí na escrita? Bom, eu acredito, primeiramente, antes de tudo, que a poesia, por si própria, já é um ato de esperança, pois a poesia ela consegue trazer sentimentos nas pessoas, sentimentos que as pessoas normalmente não conseguem expressar. Eu digo principalmente para quem escreve poesia. Claro que o conto não deixa, né, de ter essa marca, claro. O conto também é livre para trazer tudo aquilo, né, que você tem dentro de você e precisa de falar, às vezes até mesmo para resgatar essa esperança. E talvez não apenas a esperança dos leitores, mas a esperança que tem dentro de você também, aquela que há muito você abandonou. Então, eu acho que, falando assim, no meu caso, na escrita da poesia, primeiro, antes de tudo, antes mesmo, né, de trazer a esperança para os leitores, eu acho que eu consegui também trazer a esperança de volta para mim. A esperança na literatura, a esperança na escrita, principalmente na poesia, que não é um gênero muito valorizado, como a gente sabe, né? Então, é difícil demais vender poesia, né? A gente escreve a poesia e as pessoas falam, mas poesia é fácil, poesia você pode distribuir de graça por aí. Então, assim, a gente já se sente no meio já abandonado, né? Nesse meio literário. Então, a gente busca, através da palavra, a esperança de a poesia alcançar mais pessoas, ser mais valorizada, e a gente busca, por meio das palavras, por meio da escrita da poesia, trazer esperança para as pessoas. Em Flores, tem alguns poemas que falam mesmo desse sentimento, né, de abandono, de saudades, mas tem poemas também que falam sobre o sentimento de amor, sobre a valorização da vida, da natureza, sobre a esperança. Tem um muito específico, eu gosto muito, que chama Era Uma Vez, que fala muito dessa criança, né, que quer ser qualquer coisa, que tem esperança de ser qualquer coisa com a sua inocência. E assim ela vai evoluindo, construindo num mundo fantástico dela, que representa muito a realidade, representa muito o que ela quer de fato viver. Mesmo que seja no mundo de sonhos, ela quer e tem esperança, né, de alcançar isso. Então, tem muitos poemas que resgatam a esperança daqueles que leem, que eles não se veem só abandonados, que eles se veem sendo valorizados por aqueles que estão ao redor deles e que eles possam se valorizar também e ter a esperança de alcançar tudo aquilo que eles querem. Então, eu acho que até o ato mesmo da gente publicar os livros, né, como autores independentes, é um ato de esperança, né, um ato de valorização que a gente pode, sim, alcançar. Com
certeza. Então, pegando o gancho no que você falou, né, de ter esperança, né, eu não sou poeta, né, estou longe de ser, mas eu escrevo algumas poesias, né, dentro das minhas histórias, né, tem uma, ou duas, ou três, né, e aqui, justamente a poesia eu escrevi na Noite Negra da Alma, né, que é a fase que todos nós passamos. Não é os meus personagens, não é ele, não é ela. Todo ser humano passa pela noite negra da alma. O que é a noite negra da alma? É aquela fase em que o ser humano, na busca, né, uma busca meio metafísica, meio filosófica, né, ele busca um preenchimento e ele não vai encontrar. Por que ele não vai encontrar? Porque ele sai para fora. Né? E aqui no livro tem uma época, né, em que isso é bem explícito, né, onde eu desnudo com um realismo bem fantástico, né, tudo que o personagem, um dos personagens principais, que o personagem principal é o pai e a menina, né? Óbvio que a história é gira entre papai e venha logo, estou com fome, a menina que está falando para ele, né? E o pai está desesperado, né? Tentando saciar a fome dessa filha. Aí ele se submete às piores condições, né? De serviço para poder garantir e prover o alimento para aquela criança, né? Só que depois de uma humilhação que ele é exposto, né, aí ele vê a sociedade, parece que tira um véu que ele usava antes, e ele vê a sociedade como a sociedade o via, né? Aí ele vai descendo, eu vou mostrando, né? Vou descerrando, né? Eu vou ambientando para quem conhece, né? A região da República, a região em direção a Praça da Luz, né, a Santa Efigênia, né, são regiões assim que, para quem conhece, sabe muito bem o que ocorre ali, né. Aí ele está buscando uma luz, ele está buscando uma esperança, né, e aí ele tenta até mesmo ir em alguns locais que se dizem que de ajuda espiritual, e aí ele dá de cara com as portas fechadas, porque ao entrar uma pessoa em situação de rua, né, as pessoas imediatamente já vão olhar com um olhar de censura. Ah, não, mas pensa bem, olha ali, aquele homem, ele não deveria estar aqui, olha os trajes dele, olha que roupa suja, que traje imundo, faz dias que banho, quando foi a última vez que ele tomou banho? Não, e o odor? Não, isso aí ele não tem que fazer, ele tem que viver fora. E eu digo isso aí por ter vivenciado e presenciado, né, de um lugar que eu participava, né, que esses irmãos em situação de rua, eles eram úteis para poder olharem os carros das pessoas que iam, né, nos cultos. Mas a partir do momento que aquele irmão de rua quisesse entrar dentro do templo, não, imagina. Aí imediatamente iriam falar para o guarda, pede para poder tirar. Aí eu fiquei me indagando sobre isso, né? Mas aí o personagem vivendo a noite negra da alma, ele busca encontrar um meio de ter essa luz. Só que aí ele vai, né, num ponto, né, que tem em São Paulo, né, e aí ele vai nesse ponto, e aí ele se depara com o que tem de pior que o ser humano é capaz de fazer. E nesse ponto, aí ele reencontra, que na verdade ele não precisa encontrar, tem que se reencontrar. Ele reencontra a luz que está dentro dele, nunca saiu dentro dele. Ele saiu para fora buscar uma coisa que está dentro dele. Ele tem um reencontro com a luz, aí ele vai ver, não, a luz está dentro de mim, a luz nunca me abandonou. Então, eu tenho que voltar a viver conforme a luz quer que eu viva, né? Mais ou menos assim, né? Estou falando meio filosófica para instigá-los. sem entregar a história completa, né? Mas o meu sentido é esse, entendeu? A noite negra da alma, né? Essa é uma fase que todos os buscadores, né? Toda pessoa que não se contenta com aquilo que lhe é negado, né, ela sempre quer mais, né, ela vai se deparar com a noite negra da alma. Cedo ou tarde, a pessoa vai viver a noite negra da alma. Que possa ser que dure meses, possa ser que dure dias, possa ser que dure anos. Tem pessoas que eu conheço que vivem na noite negra da alma, não saem da noite negra da alma nunca, né? E tem pessoas que vivem de 7 em 7 anos, de 3 em 6 anos. É aquela fase que tudo dá errado.
Sabe aquela fase que você tenta isso, não deu certo, você tenta aquilo, não deu certo. Aí, tipo assim, a pessoa chega até a imaginar, não, tem coisa feita aí, não é possível. Não é possível que tudo para mim tem que dar errado, porque comigo, por exemplo, assim, né, a nível de, estava conversando com ele a nível de voo, né, eu sou super tranquilo, né, mas assim, eu viajei, só um parênteses, eu viajei com a minha irmã, aí nós pegamos um voo que iria para Porto Seguro, né? Aí estava calmo, estava tranquilo, chegamos na hora de embarcar, voo cancelado, né? Aí eu falei para ela, não, normal, eles vão ter que pagar um hotel para a gente, né? E aí depois você entra com alguma ação assim, indenizatória, que a causa ganha, né? Falei para ela, mas que isso aqui é absurdo, não sei o quê. Eu falei, não se preocupa, não é para a gente ir hoje, é para a gente ir amanhã, é melhor, né? Porque em primeiro lugar, eu detesto viajar à noite. À noite eu gosto de deitar e dormir, né? E eu sou de dormir cedo, viu? Sou filho de mineiro, mas eu sou paulista. E meus pais mineiros dormem cedo, né? Então é isso, né? Aí a noite negra da alma é o que é o período no qual onde o personagem ele depara com o que é de pior que existe no ser humano, e aí ele pega, daí ele vai se resgatar. Ele mesmo vai se resgatar. Ninguém vai resgatar ele. Ele mesmo, que nós mesmos que temos que nos resgatar dos buracos fundos que nós caímos às vezes. E daqui a pouco a gente vai passar perguntas, né, para quem quiser fazer uma fala aí para os dois. Mas, diante dessas últimas falas, eu faço aqui, já iniciando a minha pergunta, né, como que vocês veem a literatura nessa perspectiva da esperança? Né? Há quem diga que o autor ele não escreve para os outros, acaba escrevendo para si mesmo, mas a gente atinge a outra pessoa de alguma maneira. E aí, né, dentro do que a gente se propôs aqui, né, do abandono à esperança, e aí nós que vivemos uma sociedade de abandono, né, em várias esferas, né, como já foi dito, desde da esfera social, né, como você retrata muito bem no seu livro, ou, né, o abandono emocional nas perspectivas afetivas. E aí, como que vocês veem a literatura nesse resgate de esperança, ou a escrita de vocês como um apoio para essa esperança? Bom, eu sou assim meio suspeito para falar entre literatura e escrita, por estar fazendo mestrado na literatura. Eu começo a me perder, às vezes, misturando teoria com a literatura mesmo, a escrita, né? Por exemplo, a escrita da poesia, a escrita do conto. Mas pensando numa perspectiva menos teórica, digamos, mais do escritor, né? Eu penso que resgatar essa esperança, digamos assim, essa memória, né, de pessoas que... Não pessoas, né, mas de tudo que é abandonado, digamos assim. Eu penso na escrita como uma forma não só de atingir a mim mesmo, claro que na hora, principalmente poesia, né? Eu acredito que conto também, romance, mas poesia a gente escreve tudo que a gente não pode, entre aspas, né, falar, né? A gente quer denunciar alguma coisa ali pela escrita, né? Pela poesia. Eu digo denunciar por exemplo, algumas coisas são negligenciadas na sociedade. Por exemplo, escrever sobre algumas questões de racismo, por exemplo, né? Escrever essas questões, a gente vai na poesia trazer a fala da gente, mas a gente também vai atingir outras pessoas, né? Então, eu acho que, antes de tudo, antes da gente, né, escrever para a gente mesmo, a gente escreve já para o outro, pensando de que forma que isso pode chegar até a outra pessoa, que forma que pode atingir, e pensando na mesa de hoje, que forma que pode tirar a pessoa desse abandono, que ela acha que ela vive nesse mundo que é só dela, que ela só sofre ali sozinha, fica com a sua dor silenciada, se perde ali, né? Tanto que a esperança é muito assim perdida, uma esperança assim pequenininha, né? E a poesia busca ali reacender
primeiramente, né, eu sempre digo que eu acredito que a esperança ela reacendeu já primeiramente em mim ao escrever, e com essa esperança acesa dentro de mim, eu busco também acender, né, a esperança em outras pessoas. Então, no viés da literatura, da escrita, eu acho que se pensar a literatura para além de uma teoria, a literatura para além de uma questão acadêmica, mas mais humana, a literatura como uma escrita de si, né, uma escrita que nós mesmos fazemos para a gente e para os leitores, uma escrita que conversa entre mim e entre o leitor, aquela escrita que recupera toda aquela esperança que foi perdida. Eu gosto muito de usar a palavra de desabrochar, né, porque eu pego muito sentido de flores, né, do livro, porque as flores elas se desabrocham, né, elas renascem. Toda primavera elas revivem, elas renascem. Eu acho toda a natureza, né, todos os animais que fazem parte dessa natureza, eu acho que tudo isso eu uso como uma metáfora para realmente essa esperança, né, que todos nós podemos contribuir um para os outros e fazer reacender essa esperança, né? Então, cada um, como dizem, né, ninguém solta a mão de ninguém, né? Cada um trabalhando junto ali, eu acredito que a esperança ela renasce. Então, a escrita também, de fato, vem de mim, essa escrita, né? A gênese, né, de Flores, como eu disse antes, vem de mim, vem dessa questão, né, interior de escrever para que as pessoas elas possam se emocionar, elas possam se redescobrirem, mas também além de tudo, uma escrita que as pessoas elas têm ali abertura, digamos assim, né, para transformar a poesia no que melhor se encaixa para elas, para que melhor encaixa nas suas vivências, o que ali faz acender a esperança delas. Elas têm o poder de escolher qual poema ali conversa mais com eles, qual poema que os leitores gostam mais, qual poema que vai acender essa chama dentro deles. Espero que todos, assim, mas é muito mais isso, né? A escrita como uma denúncia, a escrita como um fortalecimento, a escrita como uma chama de esperança. Eu acredito que até mesmo no conto também, né, no seu livro também, seja uma forma assim de denúncia também, né, Com certeza. do que acontece, né, de fato. E você usar, eu achei muito interessante, muito bacana, você usar, né, uma criança, né, como personagem principal, né, e pensando na questão da esperança, a criança digamos ali, um sinal de esperança, de pureza ali. Claro que ela vivendo tudo isso, ela é influenciada pelo meio, né, que ela vive, mas ela tem uma vida inteira ali. Não que os adultos não tenham ainda o poder, né, de fazer renascer essa esperança, mas eu acredito que na criança seja mais fácil, porque ela não viveu toda aquela realidade ainda e muitos acabam desistindo até, né? Então eu acho que a escrita, né, é para a gente e para o leitor também. É um trabalho mútuo ali para renascer a esperança e tirar tanto a gente do abandono quanto o leitor, né? Trazer todos a refletir que a vida vale a pena. Então, da literatura à esperança, né? O interessante é o seguinte, é que quando eu comecei a idealizar, né? Agora já é fato, né? Desde criança, eu sempre escrevia historinhas, né, coisinhas pequenas, assim, e com 6 anos de idade, né, eu tinha na minha mente, eu vou ser escritor. Né? Aí eu assistia a novela, eu ainda vou ver, de Adilson, não assinava com Adilson Bitsael, não. Aí eu de Adilson Ferreira, né, a nova novela das 6, Adilson. Eu comecei, né, no ginásio, né, no primeiro, que é o ensino fundamental, né, começava a escrever coisas e não tinha teatro, né. Aí eu criava cenas assim, tal, sem técnica nenhuma, né. Então tipo assim, eu mantinha a esperança na literatura, né. Aí o primeiro livro que veio para mim, né, uma história um pouco, mas não vai ficar para uma outra oportunidade, né, que o meu primeiro livro foi censurado, tá?
Vocês imaginem o que tem aqui. O primeiro livro meu que eu lancei foi censurado, por causa de umas questões aí, né? Aí tá. Daí tudo bem. Só que eu tinha no esboço mental o segundo livro, que é Sublime Perdão, que é o tráfico negreiro ilegal ocorrido em Ilhabela. Aí vendeu absurdos, assim, né? Aí o terceiro naufragou também. Aí esse aqui é o quarto, né? Aí a esperança está o quê? Está na literatura, não é? Tipo assim, quando eu vejo algum depoimento, alguma mensagem de algum leitor que comprou um livro ou que leu o livro, esse livro aqui, vocês veem, ele é fino, né? Apesar que a fonte é pequena, tá? Mas assim, é um livro que em 2 dias, para um leitor que, né, meio assíduo, né, em 2 dias o leitor consegue terminar de lê-lo, né? No caso de um leitor que é leitor esporádico, né, aquele leitor esporádico vai terminar de ler esse livro, acho que em 1 semana, né? E houve um depoimento de uma leitora, e essa leitora ela é bastante crítica. Porque ela é pedagoga, né? Inclusive ela até pontuou no meu livro sobre tráfico ilegal, Sublime Perdão, de uns erros que a revisão deixou passar. Nossa, foi 2 falhas só que cometeu, né? Eu pensei assim, então essa daí, ela prestou atenção, né? Daí ela pegou, ela comentou, assim, né? Fez um comentário, né, bastante enaltecedor, né? Aí daí esse livro aqui, ela pegou, ela estava lendo em Campos do Jordão, né? Ela estava lá lendo, falou, nossa, que raiva, dá vontade de matar o pai dessa menina. Aí eu falei, não, mas espera aí, leia o livro inteiro que você vai ver. Tudo tem um porquê. Aí depois ela pegou, ela leu, falou, nossa, realmente, eu compreendo aquela miséria que ele vive, aquela miséria que eles padeciam, né? Ele não tinha outra alternativa, né? Aí realmente assim, né? A situação é bem delicada. Isso aí cada caso é único, cada caso tem que ser analisado em particular. Esse depoimento que eu recebi dela, isso aí para mim me deixou assim, né, com o ego bem lá em cima, né? Por ela ser pedagoga, por ela ser crítica literária, por ela ler bastante, né? Então daí aí eu peguei e falei, não, então eu estou no caminho certo, né? Que o meu livro, o que eu quero com os meus livros, não é com o meu livro no singular, com os meus livros no plural. Eu quero obter transformações no leitor. Que o leitor leia, o leitor sinta, porque é aquilo que dizem, né, que o que o escritor sente quando ele está escrevendo, o leitor você vai sentir. Então, esse livro aqui, houve uma cena que eu estava descrevendo, aí eu escrevi normal, né, sem me pontuar, né, a nível de erro de digitação, né? Porque se eu for corrigir o erro de digitação, aí não flui, né? Aí eu peguei, depois eu fui reler, fui arrumar, aí depois que eu estava relendo, aí eu comecei a meditar e refletir sobre aquilo que eu escrevi. Aí eu fiquei, quase que eu entrei em depressão. Quase que eu entrei em depressão, porque eu falei, nossa, que isso, pensar que isso aí está ocorrendo agora. Nós estamos aqui, isso aí, essa história está ocorrendo assim, né? É uma história triste, mas tem a visão da criança, que para a criança é normal. Para a criança é uma vida normal, porque não foi apresentada uma outra realidade para ela, né? Então ela acha normal tudo o que ocorre, né? Mas não é normal. Não é normal, não podemos normalizar aquilo. E o nosso tempo já praticamente encerrou, mas a gente pode abrir para 2 perguntas, né? Tem uma pessoa lá em cima. Tá ligado? Tá ligado esse microfone? 1, 2. Oi, pessoal. Meu nome é Alexandre, tudo bem? Primeiro, antes de tudo, gratidão. Eu estou aqui apaixonado pela fala de vocês, né? Estou aqui
escutando. E quero sair daqui, não li os livros, quero sair daqui com uns exemplares autografados, por favor, tem que conseguir isso, né, respectivamente. E 2 perguntinhas rápidas. Se, enquanto você falava em flores, né, do pouco, eu já cheguei atrasado, vocês me desculpem, mas veio à minha mente Baudelaire e o Baudelaire de Walter Benjamin. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, só queria lançar a pergunta. E eu queria te ouvir um pouco justamente sobre o livro censurado. Se você poderia falar um pouquinho para a gente do contexto, da conjuntura, do objeto, a gente quer saber, né? E eu quero censurado, por favor. Obrigado, mais uma vez, obrigado. Tem mais alguma pergunta para ser feita? Você começa? Que aí já Enquanto o microfone está descendo, né, eu sempre faço o papel do chato aqui. Sobre o livro censurado, se a gente puder conversar no nosso pátio ali, só para a gente não atrasar muito melhor. a outra mesa que tem na sequência. E aí a gente traz aí um pouquinho mais, porque até eu fiquei um pouco curioso e aí me parece que isso pode estender, né? Mas aí fora a gente tem esse tempo, a gente faz esse bate-papo. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar meu amigo, Guilherme, né? Parabenizar também nosso outro amigo que está aqui. E, quando foi feita a pergunta sobre literatura, né? Como vocês veem a literatura nessa questão da esperança, eu comecei a me lembrar de coisas que os meus colegas que estão aí vão poder concordar comigo, que a nossa professora Andréia fala muito, que a literatura ela mexe com as nossas emoções, né? E, além de esperança, eu vejo, assim, indo um pouco mais profundo, a literatura como uma forma de resgatar a nossa humanidade, né? Porque, muitas das vezes, assim, na correria do dia a dia, do nosso cotidiano, a gente anda tão acelerado, né, que, às vezes, a gente se esquece de olhar para o outro, se esquece de olhar para o que está acontecendo à nossa volta. E, quando a gente escreve, né, não só falando da poesia, mas ouvindo sobre o conto, eu gostaria de saber, né, gostaria de comentar isso, gostaria de saber de vocês, né, ainda que eu já possa pressupor qual será a resposta, mas se vocês concordam com esse pensamento, que, quando a gente está escrevendo, ele parece que a gente resgata também a nossa humanidade, né, porque a gente precisa olhar para o outro também. Foi perguntado aqui se a literatura, né, essa questão de que é para a gente ou para o outro, né? Eu acho que a gente precisa olhar para o outro primeiro, né, para a gente poder escrever também, passar por esse processo árduo da escrita. E, se vocês concordam que a literatura também é uma forma de resgatar a nossa humanidade e a nossa identidade também, que foi falado aqui sobre uma outra realidade que não foi apresentada para a menina. Então, acho que a literatura nos permite também não só resgatar essa nossa humanidade, para a gente que escreve, mas para o leitor também resgatar a sua identidade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, o que vocês pensam disso. E eu acho que é só. Então, em relação a resgatar a identidade, né? Tipo assim, tem coisas que o autor vai colocar dele, da experiência dele. Isso aí é óbvio que ele vai ter experiência e vivências dele, vai estar nas histórias, né? Eu escrevo a partir do título, né? Quando me vem minha mente fervida de ideias, né? Quando o título vem, aí tem começo, meio e fim. Aí eu sempre escrevo, né? Só que, quando durante o processo de escrita, né, o meu livro ganha vida própria. Que se eu olhar no começo, lá atrás, né, mas esse personagem não era para ele ser assim, ele era para ser ruim, e está sendo mole, não era para agir dessa maneira, né, assim. Aí ganha vida própria. Aí eu me vejo como um mero condutor, eu sou conduzido, né, não, mero conduzido, eu sou conduzido, né. Então, tem alguma força, né, alguma coisa assim, né, supersensorial, metafísica, né, que acho que controla, né, os dedos, né, em cima do teclado, né, que tudo tem que ser no teclado, né. Aí, então, eu me vejo como um mero conduzido, né, mas a minha vontade vai prevalecer.
o fim do livro, o fim das histórias, né, vai prevalecer. Quando eu começo, eu sei onde eu quero chegar, né? Agora, no meio do campo, né, a curvatura dramática, né, que é aquela fase em que o leitor não consegue fazer outra coisa a não ser terminar de ler o livro. Ele fica louco, fica desesperado, né? Aí, como eu estava falando a respeito, né, daquela pedagoga, né, que leu o meu livro, né? E aí a mãe dela também, outras pessoas leram o meu outro livro, né? E aí também comentaram comigo, me deram, né, um retorno, né, a respeito de situações e coisas do livro, e aí fizeram com que elas refletissem e avaliassem pontos da história que a história não contou, né? Aí nisso aí eu me senti bastante, né, lisonjeado, né? E então aí eu peguei e falei assim, não, eu costumo conduzir a história, né? Mas tem momentos que eu sou conduzido pela história, né? Quando eu vejo, eu tô só ali no automático, né? É isso aí. Eu queria agradecer pelas perguntas. Primeiro, Alexandre, né? Assim, cabeça do pesquisador não para nunca, né? Então, assim, vou ter que escrever um artigo agora. Mas eu nunca tinha pensado nisso, nunca parei para pensar. E, por coincidência, como você falou, né? Nada é coincidência, né? Eu fiz uma disciplina sobre Walter Benjamin. E agora eu fiquei pensando... Oi? Eu fiquei pensando e vou fazer uma pesquisa mais a fundo, dar uma olhada melhor por essa perspectiva, relacionar flores com essa perspectiva que você trouxe hoje, porque eu achei muito interessante. E, de fato, eu não tinha pensado nisso. E é muito interessante, dá um trabalho, um artigo muito legal também. E, assim... trabalhando com literatura, nossa, é sempre bom, né? Sempre trabalhar com uma obra literária, um autor, é assim, maravilhoso. Muito obrigado. Eu vou olhar isso com calma, pensar direitinho e fazer essa análise, porque é muito legal. E agora, respondendo minha amiga Daça, muito obrigado. Sim, eu acredito que, assim, para mim, eu falo sempre assim, até na sinopse do meu livro, para mim, a base do meu livro foi mesmo a humanidade, o ser humano. Eu pensei, a gente que é estudante, né, de letras, mestrando, graduado, tudo, né, não acaba, né? A gente sempre pensa nessa questão da teoria, né, da literatura, se afastando dessa humanidade, né? E a poesia está ali, principalmente nesse meio termo, né? Onde que ela está? Está na teoria ou está na humanidade, né? Então, eu acho muito que a literatura e a humanidade elas andam juntas, que a poesia, principalmente, está conectada demais com o ser humano por trazer, né, essa perspectiva. Claro, os contos também trazem, o seu livro traz perfeitamente o exemplo disso. Me lembrei também da Baleia, né, do Graciliano Ramos, né, que também traz muito essa... Eu ia falar disso, da baleia. Da baleia. Quando ele falou lá, me veio a baleia na minha mente. Sim. Ai, desculpa. Tirei a sua oportunidade de falar. Não. Mas aí, me veio na cabeça nessa questão, né, do que o conto é muito humano, a poesia é muito humana, a literatura é muito humana. A gente tem que tirar essa venda dos olhos, né? Parar de ver a literatura como teoria e ver a literatura mais como uma reflexão humana, como ver o escritor, né, de fato, né, porque por trás tem uma pessoa escrevendo, né, e a pessoa ela tem sentimentos, ela escreve por isso e escreve para outras pessoas também, né. Então acho que a valorização da humanidade, né, casa muito com essa mesa de hoje, né, da esperança. Então acho que literatura é isso, né, teoria, humanidade, tudo andando juntos. Obrigado. E uma coisa que eu sempre fico, né, acho engraçado e também bem bacana é como que as mesas, independentes, elas acabam se cruzando, né? A mesa mais cedo sobre, né, educação e inteligência artificial falava isso, que a inteligência artificial está aí, mas a humanidade que conduz a inteligência artificial. Então, na verdade, ela não é a inteligência.
que é a humanidade, é o nosso conhecimento que faz com que ela exista. E aí vocês vêm e traz, né, e fala que a literatura vem resgatar essa humanidade, a literatura vem reforçar cada vez mais, né, a nossa essência enquanto ser humano, o que vai fazer com que a gente administre ainda mais, né, a inteligência artificial na medida que ela vai crescendo, assim. Então, né, isso eu acho muito bacana, como as mesas vão se intercalando, né, e os assuntos vão ir tocando. E aí, mais uma vez, né, a FLIT agradece, né, a presença do Guilherme Nascimento e também do Adilson Mitzael aqui nesse momento, falando da literatura enquanto esperança, né, e a gente agradece a vocês por esse momento e também agradecer aqui a plateia que se faz presente, né, muito obrigado. E eu peço uma salva de palmas para os nossos 2 convidados. E já deixo aqui que a próxima mesa em seguida é o lançamento do livro com Demóstenes Drummond e Raimundo Carvalho. Então, já deixo aí um convite para vocês também participarem dessa próxima mesa que vem na sequência.